Olá, tudo bem? Vim fazer esse vídeo para vocês com uma situação que é curiosa, relativa às possibilidades de visto de residência para viver em Portugal, que derivam de um contrato de trabalho ou de um contrato de prestação de serviço, enfim, de uma relação laboral. E existem algumas possibilidades, e elas diferem a depender de como que acontece essa relação laboral. Então, vamos falar sobre cada uma delas. A primeira é o visto para trabalhador subordinado, é o D1. Esse visto para trabalhador subordinado, o principal requisito dele é que esse trabalhador tenha um contrato de trabalho ou um contrato de promessa de trabalho de uma relação subordinada que ocorra em Portugal, para uma empresa que esteja sediada em Portugal. Então, esse é o principal requisito. Já precisa existir ou esse contrato de trabalho ou essa promessa de contrato de trabalho para uma empresa sediada em Portugal. A segunda relação que pode existir é o visto D2 para profissional independente. E, neste caso, é necessário que esse profissional independente, primeiro, cumpra o requisito de ser profissional independente, que é ter atividade aberta, e, segundo, tenha um contrato de prestação de serviço ou um contrato de promessa de prestação de serviço junto a uma empresa também com sede em Portugal. Ou seja, o requisito para aplicar para o visto é que esse contrato já exista e a empresa que está contratando tenha sede em Portugal. O terceiro tipo de visto, que também envolve relação de trabalho, é o visto D3 para altamente qualificado. Neste caso, o profissional altamente qualificado, ele sim precisa prestar serviço por uma empresa que tem sede em Portugal, só que este contrato tem algumas peculiaridades que fazem justamente ele estar ali enquadrado numa situação de altamente qualificado. E a quarta hipótese de visto de residência, que envolve aí uma relação de trabalho, é o visto de nômade digital. O visto de nômade digital pode ser feito tanto para quem tem um contrato de trabalho, como para quem tem um contrato de prestação de serviço, ou ainda, para quem tem uma empresa constituída que presta serviço para outras empresas ou outras pessoas físicas. Só que essa prestação de serviço, neste visto de nômade digital, precisa ser desempenhada fora de Portugal. Então, essa é a principal diferença, obviamente, dentre outros requisitos, que vocês vão ver que eu tenho um vídeo específico aqui sobre o visto de nômade digital. Mas o que eu quis tratar nesse vídeo aqui é que contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço, ele pode dar origem a 4 tipos de vistos de residência diferentes em Portugal, a depender de como é esse contrato de trabalho ou de prestação de serviço. Por isso que uma análise do seu caso concreto é muito importante para poder se ajustar o seu caso à modalidade de visto certa, você solicitar o visto certo e não correr o risco do seu visto ser negado.